Olá, bem-vindos a mais um Colunistas ao Vivo, aqui no seu canal Causa Operária TV. No programa de hoje, queremos tratar de um dos mais espetaculares episódios da luta dos explorados brasileiros. Estamos falando da revolta da Chibata, que neste dia 20 de novembro completa 110 anos. Numa história tão marcada por lutas importantes, sem dúvida alguma, a revolta da Chibata se insere como um dos mais espetaculares episódios da luta do povo negro e da classe trabalhadora de conjunto em nosso país. Em 1910, a escravidão, de um ponto de vista formal, já havia sido extinta há mais de 20 anos. No entanto, na Marinha de Guerra Brasileira, assim como em todo o país, persistiam as práticas de superexploração, de verdadeira escravidão do povo negro, que no caso da Marinha, inclusive, era forçado a servir compulsoriamente, sem escolha, sem poder se negar às tropas da Marinha, e para aí serem tratados como verdadeiros escravos, serem humilhados, receberem soldos miseráveis, andarem descalços e serem, inclusive, chicoteados, né, quando, por algum motivo, contrariavam as ordens, as determinações dos oficiais da Marinha Brasileira, todos eles brancos, defensores, muitos deles oriundos ainda do Império, e escravocratas. Na noite, no dia 22 de novembro, sob a liderança do marinheiro negro João Cândido, toda a Marinha de Guerra brasileira se revoltou. Né? Isso, e a revolta não foi algo simplesmente ocasional, uma explosão diante de seguidos acontecimentos, mas resultado de um planejamento, né, de uma discussão, de uma organização entre a marujada, em sua maioria negra. João Cândido, que nesta época servia no poderoso navio de guerra, o Minas Gerais, né, e é importante destacar, nesse momento, a Marinha de Guerra Brasileira constava como sendo a terceira força em potência naval no mundo. Isso mesmo, a terceira força. Né? A tal ponto que a compra desse navio da Inglaterra tinha causado uma crise, porque criava uma situação de superioridade naval aqui na América Latina, na América do Sul, muito grande em relação, por exemplo, à Argentina. A Argentina, o segundo país em poderio militar naval. Bom, o episódio que ficou conhecido como a Revolta da Chibata teve esse nome porque os negros se levantaram contra a continuidade do regime de castigos com chibatadas, né, chicotadas, que eram impingidos aos negros, né, aos marujos, pelos oficiais brancos. Pois bem, diante de um castigo dado a um dos marujos para tomar 250 chibatadas, o que era feito como antigamente no Pelourinho, colocando toda a tropa formada em frente àquele que seria castigado, né? Acabou que a revolta que vinha sendo preparada, né, que vinha sendo organizada no interior dos navios, foi antecipada. E os revoltosos tomaram posse de todos os navios, jogaram ao mar alguns dos oficiais, né, prenderam a maioria dos outros e assumiram o comando da frota dos principais navios de guerra no Brasil, ancorados naquela época à Baía de Guanabara. E enviaram, né, no dia 22, uma carta ao presidente da República, que gostaria de ler um breve trecho. Excelentíssimo senhor presidente da República, cumpre-nos comunicar a vossa senhoria, como chefe da nação brasileira, que nós, marinheiros, cidadãos brasileiros e republicanos,
não podendo mais suportar a escravidão da Marinha Brasileira, a falta de proteção que a pátria nos dá, e até então não nos chegou, rompemos o negro véu que nos cobria os olhos do patriótico e enganado povo. Achando-se todos os navios em nosso poder e tendo ao seu bordo prisioneiros todos os oficiais, os quais têm sido causadores da Marinha Brasileira não ser grandiosa. Bom, aí eles descrevem toda essa situação e anunciam, né, que só... Eles concluem dizendo o seguinte: tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para nos mandar a resposta satisfatória, ou seja, a suspensão do castigo da chibata, sob pena de ver a pátria aniquilada, né, a bordo do encoraçado São Paulo, em 22 de novembro de 1910. Nota: esta nota não poderá ser interrompida a ida e a volta do mensageiro. Assinado os marinheiros. Bom, nos dias seguintes, né, depois de uma tentativa de golpes, por exemplo, com disparos vindos da costa para tentar atingir os marinheiros, e de declarações de que eles não conseguiriam comandar os navios, esses marinheiros, a maioria deles analfabetos, tomaram o comando dos navios e fizeram uma série de manobras e, inclusive, dispararam contra a capital tiros de alerta para mostrar que eles poderiam, sim, né, destruir a cidade do Rio de Janeiro e atacar a sede do governo, que naquele momento se encontrava, né, naquela cidade. Pois bem, esse episódio espetacular, né, que merece ser lido, discutido, estudado por todos, né, e que é oculto, escondido da sua grandiosidade, né, nas escolas, universidades, no próprio movimento negro, né, que não divulga como deveria um episódio tão fantástico, né, de demonstração da raça, da bravura, né, dos trabalhadores do povo negro brasileiro. É muito importante nesse momento em que a esquerda, de um modo geral, inclusive o movimento negro, procura apresentar como caminhos ilusórios para o sofrimento da população negra a crença em ilusões fraudulentas, eleições fraudulentas, a crença em discursos no parlamento, a crença em representações, né, totalmente secundárias e que nada tem a ver, muitas das vezes, com a luta do povo negro. É preciso aprender com a revolta da chibata. É preciso aprender com estes e tantos outros episódios, né, de grandiosidade da luta do povo negro, de que o caminho para a libertação e a emancipação do povo negro e da classe operária e trabalhadora brasileira está nas suas próprias mãos, na sua organização, né, na construção de organizações de luta contra a burguesia que, como em 1910, é branca, racista e inimiga dos trabalhadores brasileiros. Termino, né, convidando a todos, importante a leitura desse livro espetacular do Edmar Morel, A Revolta da Chibata, né, que descreve, inclusive com documentos e tudo mais, esse episódio espetacular, né? Esse episódio que foi cantado em verso e prosa em vários momentos, aí, inclusive contra a vontade, né, da ditadura, dos militares, que até hoje proíbem, né, a discussão desse episódio, por exemplo, no interior da Marinha Mercante. Me desculpem meu pouco dom musical, mas eu termino com os versos de Aldir Blanc, né, em exaltação ao João Cândido, né, que ficou conhecido como Almirante Negro. Salve o Almirante Negro, que tem por monumento as terras pisadas do cais, mas faz muito tempo. Um abraço e até o próximo programa.